Salve, salve torcida, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, um dia aí finalmente de alegria pro torcedor vascaíno, né? Ontem o Vasco venceu. Vamos falar aí dos próximos jogos do Vasco. O Vasco já entra em campo no próximo sábado contra o Madureira. Vamos falar dessa partida. Também vamos falar aí do Germancano, que pode entrar em campo para esse jogo, e também aí dos reforços que podem chegar no Vasco. Um jogador do Internacional teria sido oferecido e agradou a diretoria do Vasco. E também reviravoltas aí em jogadores que já estavam quase acertados com o Vasco. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever aí no canal, muito fácil, só clicar embaixo no inscreva-se, também ative o sininho para você não perder nada e receber todos os nossos vídeos aqui do nosso canal postados diariamente aqui no YouTube. Também compartilhe nas suas redes sociais com seus amigos pra gente chegar a 140 mil inscritos. Bom, pessoal, ontem o Vasco venceu bem aí o Macaé por 3-1, a sua primeira vitória na temporada e também no Campeonato Carioca. O Vasco hoje ocupa a 8ª colocação com 4 pontos conquistados e agora o Vasco tenta aí manter a boa fase e manter uma sequência de vitórias. Irá enfrentar o Madureira aí no próximo sábado às 3h30 da tarde. Provavelmente o jogo terá transmissão somente do pay-per-view aí da Vasco TV e também do Campeonato Carioca. O Vasco que tenta aí manter a boa fase. O Vasco ontem finalmente voltou a reencontrar um bom futebol. Ontem o Vasco não somente venceu, mas jogou bem, né? No primeiro tempo o Vasco conseguiu amassar o Macaé, só que também por falhas defensivas ali do Léo Matos, que tomou o gol, a bola foi em cima dele, o jogador do Macaé acabou empatando a partida, mas o Vasco merecia ter feito uns 3-4-1 somente no primeiro tempo. Se não fosse o Thales Magno perdendo muitos gols, né? Teve uma jogada, não lembro se foi do Gabriel Peck, quem foi que cruzou, não sei se foi o Zeca, a bola no pé do Thales Magno, ele conseguiu furar, a bola passou, ele livre, só ele o goleiro, a bola passou e o Vasco perdeu uma ótima oportunidade ali. O garoto Thales Magno tá muito mal, como a gente vem falando aqui nos vídeos. Ele é o único que não consegue desenvolver o time. Ontem mostrou uma grande evolução, só que o Thales continua do mesmo jeito, é o mesmo marasmo de sempre. Ontem eu gostei bastante aí do Gabriel Peck, também gostei do Marquinhos Gabriel, que parece que já tá pegando um bom entrosamento com os novos companheiros, e do Zeca, que realmente vai tomar conta ali da nossa lateral esquerda. E claro, obviamente do paraguaio, né? O Matias Galazza, que foi a grande estrela da noite, né? Eu ainda considero o Gabriel Peck como o craque do jogo, porque na minha opinião ele foi muito mais esforçado, porque jogou mais tempo, né? Jogou o primeiro tempo todo, o segundo tempo, não lembro se ele foi substituído, mas o jogador jogou muito bem. E o Matias Galazza caiu nas graças do torcedor por causa daquele golaço, né? Gol espetacular, cara, inacreditável o gol que o garoto fez, o primeiro gol dele como profissional, e com certeza tem um belo futuro pela frente. O jogador ainda não pertence ao Vasco, somente está emprestado pelo Olímpia do Paraguai. O Vasco vai ter que desembolsar uma grana se quiser ficar aí com o jogador em definitivo. O contrato dele se encerra em 2022. O Vasco já deveria estar agilizando isso aí, porque o garoto parece que tem um bom futuro pela frente, já é promissor, né? Já faz parte da seleções de base do Paraguai e também jogou em time grande no Paraguai, lá no Olímpia, agora está no Vasco. Com certeza esse jogador é muito promissor, o Vasco tem que abrir o olho para não chegar time atrás dele e renovar logo, contratar ele em definitivo. E para esse jogo também contra o Madureira, podemos ter a volta aí do Germancano. Ontem o Vasco que jogou num esquema diferente, né, no 4-4-2. Eu gostei bastante desse esquema, apesar de ter um atacante a menos, eu achei o Vasco muito mais ofensivo e com certeza partindo para cima do adversário, uma postura totalmente diferente, com a entrada ali do Carlinhos, parece que ainda ajudou melhor ainda a equipe. O Carlinhos, mesmo sendo um jogador muito lento, auxiliou bastante ali no ataque, juntamente com o Marquinhos Gabriel. Gostei dessa formação do Vasco e, na minha opinião, eu tiraria somente o Thales Magno da equipe, colocaria o Germancano se ele tiver plenas condições de jogo no próximo sábado, e juntamente com o Gabriel Peck manteria somente 2 atacantes, o Germancano e o Gabriel Peck, porque o Marquinhos Gabriel auxilia bem o ataque, também é um meia de chegada, é um meia que pisa na área, que finaliza. Eu acho que seria interessante o Vasco manter esse padrão tático aí, que seria muito melhor, porque o 4-3-3 já provou inúmeras vezes que não dá certo no Vasco, porque o Vasco não consegue ser muito produtivo, principalmente pelo lado esquerdo, o lado que joga o Thales Magno, no lado direito agora que está começando a ter mais o Gabriel Peck desenvolvendo mais, porque no ano passado, no Campeonato Brasileiro, era um desastre total esse esquema. Deixe aí nos comentários o que você espera da próxima partida contra o Madureira, quem foi o craque do jogo de ontem contra o Macaé, e se você confia na volta do Germancano pro jogo aí de sábado contra o Madureira, e quem sabe voltando aí a máquina de fazer gols.
Bom, pessoal, agora vamos falar aqui dos reforços, né? Situação de jogadores que podem chegar no Vasco, né? A gente já falou aqui inúmeras vezes de muitos jogadores. Até agora o Vasco não teve um desfecho positivo em nenhuma contratação. Tem aí o Léo Jabá, que está a um passo de ser anunciado, só que ainda não foi completada aí essa contratação. O jogador não foi anunciado oficialmente pelo Vasco, já fez exames médicos e aguarda aí o anúncio oficial. É o reforço hoje mais próximo de fechar com o Vasco. Algumas negociações aí que pareciam que estavam praticamente acertadas tiveram uma grande reviravolta aí. Ontem muitas informações disseram que vários jogadores já estariam sendo esperados em São Januário, entre eles o goleiro Vanderlei e também aí o atacante Everaldo do Corinthians, né? O Vanderlei pertence ao Grêmio, só que hoje teve notícias aí desmentindo essas informações, né? Que os jogadores não tiveram nenhuma proposta, tanto aí o Vanderlei e também o Everaldo. O empresário do Vanderlei confirmou que não chegou nenhuma proposta pro Grêmio, porque o jogador ainda pertence ao Grêmio, só que o Grêmio não vai dificultar a saída dele. Se chegar a proposta, o jogador obviamente deverá sair. Teve informações que o Juventude quis contratar o jogador e que ele teria preferido vir jogar no Vasco. Só que até o momento, segundo aí a própria diretoria do Grêmio e também o empresário do jogador, não chegou absolutamente nada do Vasco para o time gaúcho. Outro jogador que também não teve nenhuma proposta foi o atacante Everaldo, né? Que também as informações diziam que ele estaria sendo esperado lá em São Januário para fechar contrato com o nosso clube. Jogador que pertence ao Corinthians, chegaria aí no caso por empréstimo ao Vasco. Não tem absolutamente nada até o momento com esses jogadores. Podemos ter aí algumas surpresas, né? Talvez isso seja sacada de empresário querendo desviar o foco para fechar logo com o Vasco. Mas que essa diretoria do Vasco não gosta muito que nomes sejam vazados aí na mídia, né? Nomes de jogadores especulados, nomes de jogadores que o Vasco está interessado em contratar. O Vasco tinha uma oportunidade talvez de fechar com o Wellington Ney, que viria para o nosso clube para treinar, só que devido ao vazamento aí do site da Globo, né? O Vasco não conseguiu fechar essa contratação, teria desagradado muito a diretoria. O jogador perdeu uma oportunidade de treinar no nosso clube e consequentemente de jogar no Vasco. Ele acabou fechando com o Fortaleza e não será mais jogador do Vasco em hipótese nenhuma. Agora só o tempo dirá o que vai acontecer aí com esses jogadores, se tem realmente a possibilidade deles virem jogar no Vasco. Outro jogador que também vive essa situação é o Morato. Esse aí tá virando uma novela, já tem muito tempo que o Vasco tá esperando esse jogador e nada. Vamos aguardar aí ver o que vai acontecer. Ontem mais um jogador foi oferecido, né? Como a gente sempre tá falando aqui, nomes são oferecidos, especulados a todo momento e a gente tem que trazer aqui no nosso canal para o torcedor ficar ciente. O jogador volante Rodrigo Lindoso teria sido oferecido ao Vasco de acordo aí com o portal Bola VIP e o jogador pode vir aí para o nosso clube, já que ele tem o interesse de retornar ao Rio de Janeiro. O jogador está na reserva do Internacional. No Rio de Janeiro ele vestiu a camisa do nosso rival Botafogo por muito tempo, foi capitão do Botafogo durante muito tempo, está atualmente com 31 anos e poderia chegar aí no Vasco. O jogador será reavaliado aí pela comissão técnica do Inter, que recentemente chegou no clube, né, do Miguel Ángel Ramírez, né, o novo treinador do Internacional. O Abel Braga foi demitido lá do Inter. Pode ser que o Rodrigo Lindoso não seja aproveitado, aí abre uma brecha para ele vir jogar no Vasco. Vamos aguardar aí, ver se o Vasco vai intensificar essas conversas pelo Rodrigo Lindoso. O Vasco também já teve aí o De Sábato, um velho conhecido de nós torcedores vascaínos, oferecido, e parece que talvez estaria um pouco mais adiantado essas conversas aí, porque o jogador parece que quer jogar no Vasco. Tem um problema, o De Sábato move uma ação judicial contra o Vasco, pedindo aí salários atrasados que o clube não pagou ele na época, lá em 2018, quando era dirigido pelo Alexandre Campelo. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nada. Muito obrigado, saudações vascaínas a todos e tamo junto.